Estão vendo aí, né? Positivo. Beleza. Deixa eu só lembrar o que eu falei na última aula. Tá, então na última aula a gente terminamos a aula provando que a interseção de subgrupos ainda é um subgrupo, né? No caso, a gente provou aqui nesse teorema que a interseção de dois subgrupos, que um grupo, é um subgrupo, mas claro que isso pode ser generalizado, né, para a interseção de N subgrupos, tá? A interseção finita de subgrupos ainda é um subgrupo, obviamente, tá? No caso, a prova é por indução, né? Tá? Nós vimos um exemplo que justifica o fato de a união de subgrupos não ser subgrupo, tá? Não necessariamente ser um subgrupo, né? Pode ser, mas vimos que em geral não. Vimos esse exemplo aqui em 16, grupo aditivo 16, pegamos dois subgrupos de 16, o H e o K, né? Fizemos a união, H união K, que é esse conjunto aqui, formado pelas classes 0 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra, e vimos que a operação não é fechada, a soma não é fechada em H união K, né? Por exemplo, a gente pega o 2 barra e o 3 barra, quando a gente soma, a gente obtém o 5 barra, que não pertence à união. Portanto, não é verdade que a união de subgrupos é um subgrupo. A interseção sim, mas a união não, tá? Então vamos continuar aqui, pessoal. Tá, agora eu vou definir alguns subgrupos importantes, tá? Na teoria de grupos. O primeiro deles é o centro de um grupo. O que é o centro de um grupo? Vamos definir aqui, ó. Chama-se centro de um grupo G o conjunto de todos os elementos C pertencentes a G, tais que C estrela X igual a X estrela C para todo X pertencente a G. Ou seja, o centro do grupo G é formado pelos elementos do grupo G que comutam com quaisquer outro elemento de G. Tá? Então, ele é formado pelos elementos do grupo que comuta com qualquer outro elemento do grupo. Tá? Ó, C estrela X igual a X estrela C para todo X pertencente a G. Ou seja, eu estou falando que o elemento C do grupo G ele comuta com qualquer elemento de G. Tá? Então, os elementos do centro do grupo G, no caso, tem essa característica. Tá? A notação para o centro de um grupo é essa aqui, ó, C de G. Tá? E, algebricamente, como é que fica descrito, conforme a definição, o conjunto C de G? O conjunto C de G, que é o centro do grupo, é formado pelos elementos C pertencentes a G, que comutam, né, qualquer elemento de G, ou seja, tais que C estrela X é igual a X estrela C para todo X pertencente a G. Tá? Então, esse é o centro do grupo G. Obviamente, né, o centro de G ele é um subconjunto do grupo, né? Do conjunto G, porque ó, os elementos desse conjunto são elementos de G. Tá? E observem que se o grupo G for abeliano, vocês lembram o que é um grupo abeliano? É um grupo em que vale a comutatividade da operação, né, do grupo. Se o grupo G é abeliano, então o centro de G, como todos os elementos comutam, né, com qualquer outro, então o centro de G vai ser igual ao próprio G. Tá? Uma informação anterior a essa, deixa eu só colocar isso aqui mais para baixo. Uma informação anterior a essa aqui, que vocês entenderam, eu acho, né, que se o grupo for abeliano, então o centro do grupo coincide com o próprio grupo. É que o centro do grupo, ele sempre vai ser diferente de vazio. Vai ter pelo menos um elemento nesse conjunto. Por quê? Pelo seguinte, vocês concordam que E estrela X é igual a X estrela E, pela definição do elemento neutro de um grupo, ele comuta, né, com qualquer elemento do grupo, né?
Ou seja, o elemento neutro do grupo pertence ao centro do grupo. Pelo menos ele vai pertencer. Né? Porque pela definição de elemento neutro, ele comuta com qualquer elemento, né? Isso aqui que é igual a x, né? Estrela x é igual a x estrela e para qualquer x, né? Então ele pertence. Tá? Então a pergunta que surge, pessoal, naturalmente, ó, o centro do grupo G ele é um subconjunto de G não vazio. Né? Que pergunta que já surge conforme o que nós vimos na aula passada? Será que o centro do grupo ele é um subgrupo, né? Do grupo G? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Antes disso, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. O centro do grupo simétrico S3, que a gente já estudou, o S3, é formado apenas pela permutação F1, que é a identidade, em S3, tá? O único elemento de S3, do grupo simétrico de S3, que comuta com qualquer outro, é a identidade. Tá? Que, quando a gente falou do grupo simétrico S3, a gente chamou a identidade de F1. O centro do grupo diedral D4, que a gente viu na aula retrasada, ou passada, não lembro, foi retrasada, é formado por duas permutações de S4, dois elementos de D4. A identidade, óbvio, né? O elemento neutro sempre pertence ao centro, né, de qualquer grupo, conforme a observação que eu coloquei aqui em cima. E essa outra simetria do quadrado aqui, ó, 1, 3, composta com 2, 4. Tá? Então, são os únicos elementos do centro do grupo diedral D4. Tá? Agora sim, nós vamos responder a pergunta que eu fiz aqui no início da aula, né? Sim, o centro de um grupo G, ele é um subgrupo do grupo G. Tá? O centro de um grupo é sempre o subgrupo do grupo. Tá? É o que afirma aqui o teorema. Vamos demonstrar. Como que a gente pode demonstrar isso, pessoal? Hein, pessoal? Pegando dois números de C. Pode falar. E demonstrar que eles estão em G também. Mais ou menos isso. É o teste de subgrupo, né, que vocês estão querendo. Eu acho que é o teste de subgrupo que a gente viu na aula passada, lembram? Vou colocar aqui como observação para vocês lembrarem. Teste de subgrupo. Eu tenho um subconjunto. Professor, né, tira Oi. uma dúvida aí. Para ser subgrupo, tem que valer também a operação dentro do grupo, né? Para ser subgrupo, conforme a definição que nós vimos na aula passada, tem que ser um subconjunto não vazio de um grupo. Né? Esse subconjunto tem que ser fechado com relação à operação do grupo. E esse subconjunto com a operação do grupo, ele é um grupo. Tá? Essa é a definição, né? Só que a gente viu uma forma bem mais simples de verificação de se um subconjunto de um grupo é um subgrupo, que a gente chama de teste de subgrupo. Nós temos dois, né? O mais famoso é esse. A gente primeiro, ó, se eu tenho um grupo G, eu tenho um subconjunto de G não vazio. Eu quero mostrar que ele é subgrupo. Basta eu verificar isso aqui, ó. Se x estrela y' pertence a H para todo x, y pertencente a H, então H é subgrupo de G. Tá? Então esse é o teste de subgrupo mais usado. É o que eu vou usar agora. Tá? Quero provar que o centro de G é um subgrupo do grupo G. Né? Lembrando o que é o centro de G, está aqui em cima, né? O centro de G, formado pelos elementos de G que comutam com qualquer outro elemento de G. Primeiro, a gente já sabe, ó, temos que
o centro de G ele é um subconjunto do grupo G e a gente já sabe que ele é diferente de vazio, né? Primeira coisa que tem que ser avaliada. Pois o E pertence ao centro de G, conforme eu observei ali em cima, tá? Agora eu vou para essa segunda parte aqui do subgrupo, tá? Que é a estrela, tá, pessoal? Eu pego dois elementos, né? Sejam A e B pertencentes ao centro de G. Tá? Se eles pertencem ao centro de G, eles comutam com qualquer outro elemento de G. Eu vou colocar essa informação para facilitar na demonstração. Logo, A estrela X é igual a X estrela A e B estrela X igual a X estrela B para todo X pertencente a G, certo? A e B comutam com qualquer elemento do grupo G. Se eu quero verificar se ele é um subgrupo, eu tenho que operar com o elemento A com o simétrico do elemento B. Vamos ver, né? Quero saber se, vou colocar aqui como pergunta, será que o elemento A estrela B' pertence ao centro de G? Vou colocar uma interrogação porque eu não sei, né? Que essa é a parte final do teste. Só um instantinho, para você. Rapidinho. Já, vamos lá. Quero saber se esse cara pertence ao centro do grupo. Para ele pertencer, ele tem que comutar com qualquer elemento do grupo, né? Então, vamos ver se isso acontece. Então, se X, temos que... Isso aqui eu vou destacar só para indicar que foi um lembrete, né? Não faz parte da demonstração. Se o X pertence a G, ou seja, se X é um elemento genérico do grupo G, vamos ver se ele comuta com A estrela B'. Vamos ver o que é A estrela B' operado com X, tá? Vamos ver se vai comutar. Ora, como a gente está no grupo, vale a associatividade. Isso aqui é igual a A estrela B' estrela X. Vale a associatividade, né? Mas isso a gente pode reescrever assim, ó, como sendo A estrela X' estrela B linha. Todo mundo concorda? Que B' estrela X pode ser escrito como X' estrela B'? Certo, pessoal? Porque X' estrela B' é B' estrela X' linha, que é X. Certo? Propriedade lá que a gente viu de grupos. Ora, mas o que é que eu sei sobre o B? O B, ele é um elemento do centro de G, então ele comuta com qualquer elemento do grupo G. Qualquer um. Esse elemento X', ele é um elemento do grupo G. Porque o X é de G, se o X pertence a G, X' também pertence a G. Portanto, o B, esse B aqui que eu estou apontando o cursor, ele comuta com X', porque X' é um elemento de G. Então, eu posso comutar aqui dentro dos parênteses. Tá? Entre os parênteses. Então, isso aqui vai ser igual a A estrela B estrela X'. Notem, aqui eu não podia comutar porque o B', eu não sei se ele pertence ao centro de G. Mas fazendo essa manipulação aqui, ó, transformando B' estrela X em X' estrela B', aí sim eu posso comutar aqui dentro. Né? Porque o B comuta com qualquer elemento de G, em particular com X', que é o simétrico de X pertencente a G. Ok, continuando, vou continuar aqui embaixo, pessoal. Isso aqui é igual a A estrela.
que é B estrela X linha linha? É o simétrico desse, né? É X linha linha, que é X estrela B linha. Como a gente está no grupo vale associatividade, então eu posso trocar a posição dos parênteses. Isso aqui vai ser A estrela X estrela B'. Ora, mas o que eu sei sobre o A? O A é um elemento do centro de G, logo ele comuta com qualquer elemento de G. Ó. Então ele vai comutar com esse X aqui. Então eu posso escrever isso aqui como sendo X estrela A estrela B'. Como a gente está no grupo vale associatividade, posso mudar a posição dos parênteses, aqui é igual a X estrela A estrela B'. Então no final nós chegamos aqui, nós chegamos à conclusão que A estrela B' operado com X é igual a X estrela operado, X operado com A estrela B'. X estrela A estrela B', né? Ou seja, o X comuta com A estrela B' para qualquer X, aqui X é genérico, ou seja, vale a comutatividade do elemento A estrela B' com qualquer elemento de G. Portanto, esse cara aqui, o A estrela B', acabamos de concluir que ele pertence ao centro de G. Logo, pelo teste de subgrupo, eu tenho um subconjunto não vazio de G que vale essa propriedade. Pego dois elementos, opero um com simétrico do outro, ainda está no conjunto aqui. Conclusão. Centro de G é um subgrupo de G. Então, o centro de um grupo é um subgrupo, tá, pessoal? Acabamos de provar isso. Usando o teste de subgrupo. Beleza? Agora eu vou definir um outro conjunto aí, tá? Importante também na teoria dos grupos. Que é o centralizador de um elemento de um grupo. Tá? Centralizador de um elemento do grupo. Vamos lá. Então, vamos lá. Seja G um grupo e A um elemento de G. Eu tomei um elemento de G aqui, tá, pessoal? Chama-se centralizador de A em G ao conjunto de todos os elementos de G que são permutáveis ou comutáveis com A, tá, pessoal? Aqui é comutáveis. Tanto faz. Então, ó, eu tenho um grupo G e eu tomei um elemento de G, elemento A de G. O centralizador de A em G é o conjunto de todos os elementos de G que comutam com A. Tá? Isso que é o centralizador de A em G. A notação, esse A eu tomei, ele é fixo, tá? A notação para o centralizador, tá? De A em G é essa aqui, ó, C de A em G. E conforme a definição, né, vamos colocar a descrição algébrica dele aqui, ó, centralizador de A em G é formado pelos elementos X pertencentes ao grupo G, tais que A estrela X é igual a X estrela A. Ó, esse conjunto ele é formado pelos elementos do grupo, né, os elementos X do grupo que comutam com A. Tá? Esse é o centralizador de A em G. Se A eu tomei, ele é fixo. Tá? Quem varia aqui é o X. Né? Eu pego os caras do grupo que comutam com A. Vamos ver exemplos? Em S3, vamos ver quem são os centralizadores de cada um dos elementos. Tá? Grupo simétrico S3. O centralizador de F1, em S3, F1 lembrando a identidade, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês lembrarem a identidade. É óbvio que a identidade ela comuta com qualquer elemento de S3 comuta com a identidade, né? Com F1. Então, quem vai ser o centralizador de F1 em S3? Vai ser todo o S3, tá? Porque qualquer elemento comuta com a identidade.
Tá? O centralizador de F2 em S3, aí vocês vão ter que olhar lá quando eu falei do grupo simétrico S3, quem é o F2, né? É a identidade e o F2. É esse conjunto, tá? Ou seja, os únicos elementos que comutam com F2 são a identidade, obviamente, e o próprio F2, tá? O centralizador de F3 em S3 é o conjunto formado por F1 e F3, ó. Então, os únicos elementos que comutam com F3 são a identidade, obviamente, e o próprio F3. Tá? O centralizador de F4 em S3, tá? É esse conjunto aqui, são esses elementos. O F1, que é a identidade, óbvio, né? O F4, o próprio F4 e o F5. E o centralizador de F6 em S3, lembrando que S3 tem 6 permutações, os elementos são F1 e F6, ou seja, só quem comuta com F6 é o F1 e o próprio F6. Tá? Então, conforme a definição, notem que o centralizador ele depende de um elemento que eu tomo, né? O conjunto depende de um elemento que eu tomo no grupo. Uma observação importante aqui, ó, que acabou passando batido, é que o centralizador de um elemento A do grupo G vai ser sempre diferente de vazio. Por quê? Pois pelo menos o elemento neutro, porque eu sei que E estrela A é igual a estrela E. Ou seja, pelo menos o elemento neutro vai pertencer ao centralizador de A em G. Tá, pessoal? Então, olha só, centralizador de A em G, obviamente, é um subgrupo de G, é um subconjunto de G, perdão, subconjunto, né? Porque eu formo ele considerando os elementos de G. E é diferente de vazio, sempre, porque pelo menos o elemento neutro vai pertencer ao centralizador de A em G. Qual é a pergunta que surge naturalmente? Será que o centralizador de A em G é um subgrupo de G? Então, a gente já sabe, ó, temos, conforme que eu falei aí em cima, que o centralizador de A em G, conforme a definição é um subconjunto de G, obviamente, e o centralizador de A em G é diferente de vazio, né? Aí vamos pegar dois elementos, sejam x e y pertencentes ao centralizador de A em G. Aí a pergunta que eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem é: será que x estrela y' pertence ainda ao centralizador de A em G? Né? Eu estou fazendo o teste de subgrupo, tá? Na verdade, deixa eu jogar isso para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Não, tá certo, né? Sejam x e y pertencentes ao centralizador de A em G. Logo, pela definição, o x e o y vão comutar com A, né? A estrela x é igual a x estrela A. E A estrela y é igual a y estrela A. Tá? Aí vocês vão tentar responder essa pergunta agora. Será que quando eu opero x com um simétrico de y, o resultado ainda está no centralizador de A em G? Ou seja, será que esse elemento aqui vai comutar com um A? Tentem fazer aí 2 minutinhos e já volto para a gente debater. Tentem aí.
Eu mandando. Lá no Oi? Tá, depois eu vou ver. Deixa a máquina. E aí, pessoal? Conseguiram verificar fazer essa verificação aí? Vamos lá. Estão ouvindo aí, né? Então, eu peguei dois elementos do centralizador de A em G e quero verificar se x e y, no caso, se esse um operado com simétrico do outro, ou seja, se o x operado com simétrico de y ainda está no centralizador, né? Ou seja, se esse elemento aqui, olhando isso aqui como um cara só, se ele comuta com A, tá? Vamos responder, mas antes disso, vamos observar o seguinte. Peraí. Note que como o elemento y ele comuta com A, né? Note que se A estrela y é igual a y estrela A, então, operando aqui com o simétrico de y do lado esquerdo e do lado direito de cada membro, vai ficar o que? Vai ficar y' estrela A, estrela y igual a y', estrela y, estrela A, estrela y'. Olha só, eu estou operando com y' aqui dos dois lados, ó, de cada membro aqui, ó. Isso pode ser feito, a gente está num grupo, né? O y' aqui, consequentemente tem que colocar y' aqui e aqui também, né? Ou seja, o que vai resultar dessa manipulação? Ou seja, aqui vai resultar no elemento neutro, né? E aqui também, no elemento neutro. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar y estrela A, y' estrela A, perdão, y' estrela A igual a estrela y'. Ou seja, se o y comuta com A, nós acabamos de concluir que o y' também comuta com A, né? Portanto, se o y' comuta com A, o y' pertence, né, ao centralizador de A em G. Ok? Por que eu fiz isso? Porque ó, meu objetivo final é mostrar que esse cara que comuta com A, eu vou usar esse fato aqui, essa observação que eu acabei de fazer. Assim, temos. Vamos ver. Vamos fazer x estrela y' operado com A. Vamos ver se ele comuta com A, né? Estrela A. Como a gente está no grupo, pode usar associatividade, mudar a posição dos parênteses, fica x estrela y' estrela A. Ora, mas a gente acabou de concluir que o y' comuta com A, então eu posso comutar aqui dentro dos parênteses, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar x estrela A estrela y'. Comutei o A com y'. Novamente, usando o fato de a gente usar associatividade num grupo, né? A gente pode escrever x estrela A estrela y'.
Ora, mas o que eu sei sobre o X? O X ele é um elemento do centralizador de A em G, portanto ele comuta com A, então eu posso comutar o A com o X aqui dentro, né? Então isso aqui pode ser reescrito como sendo A estrela X estrela Y'. Novamente, como a gente está no grupo, pode mudar a posição dos parênteses, fica A estrela X estrela Y'. Ou seja, o que a gente nota? Que o X estrela Y' comuta com A, ó, né? Ó, X estrela Y' operado com A igual a A operado com X estrela Y'. Né? Portanto, logo, o X estrela Y' pertence ao centralizador de A em G. E assim nós concluímos que o centralizador de A em G é um subgrupo de G. Ah, pessoal. Então, nós vimos inicialmente no começo da aula que o centro é um grupo. Lembrando que centro e centralizador são coisas distintas, né? O centro é um subgrupo de G e provamos agora que o centralizador também é um subgrupo de G. Tá? Usando, né, sempre o teste de subgrupo, né? Beleza aí? Sim, senhor. Tá bom. Agora vou explicar aqui a atividade 10 que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Primeira questão. Depois eu vou colocar lá digitado bonitinho, tá? Atividade 10 aqui. Primeira questão. Mostre que a interseção de subgrupos ainda é um subgrupo. Aí foi feito, então não tem dificuldade, né? Me mostra, Mostre né? que a interseção... Tá aqui, tá no primeiro slide da aula, aqui, da aula de hoje. José. Peraí. Oi, 15, mestre, passa na 15. Tá aqui, ó. Tá, tu vai... Escreva com as palavras de vocês aí, tentem fazer algo mais organizado, tá? Que aqui eu só usei símbolo, né? Se quiserem fazer um pouco diferente. Mas se eu quiser colocar isso aí, eu posso? Pode sim. Então eu vou colocar Aí, isso aí. tá. Aí, pessoal, coloquem lá também o teste de subgrupo, uma observação lá antes de demonstrar, tá bom? Então essa é a primeira questão. Vamos para a segunda. Segunda eu vou dar uma ideia, vocês vão fazer, tá? Segunda, mostre que o conjunto H, olha como é o conjunto H, formado pelas frações da forma 1 mais 2n sobre 1 mais 2m, onde m e n são inteiros, tá? Então, o conjunto H, ele é formado pelas frações dessa forma, tá? Aí eu quero nessa atividade que vocês provem que esse conjunto H é um subgrupo do grupo multiplicativo dos racionais não nulos, que é estrela com produto. Aqui, até escrevi, ó. Vocês vão provar que o H é um subgrupo de Q estrela, considerando o produto como operação de Q estrela. Okay. Vou dar a ideia, né? Vou dar a ideia de como é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar... Primeiro tem que provar que o H é diferente de vazio, né? Me digam um elemento aí de H, pelo menos. Me digam aí, pessoal. 1. Por que que o 1 pertence a H? Porque se colocar M igual a N igual a 1, a gente tem 3 sobre 3, e 3 por 3 é 1, e 1 é inteiro. Isso. Ou então, de forma mais geral, 1 é 1 mais 2n sobre 2n. Eu tomo m igual a n, né? Eu vou até Exato. colocar aqui em cima, eu fiz m igual a n. Basta tomar qualquer m igual a n. Então, ou seja, o 1 tem esse formato aqui, né? Ele é uma fração que tem essa cara. Portanto, 1 pertence a H. E, obviamente, o H ele é um subconjunto de Q estrela, né? Então, aí vocês podem partir para a segunda parte do teste, né? O teste de subgrupo, né? Tá?
Como é que vocês vão provar? Aí vocês vão tentar fazer. Eu vou só iniciar aqui, vocês vão concluir. Vocês vão pegar dois elementos, x e y, por exemplo, de H. Se o x e o y pertencem a H, eles têm essa cara aqui, né? São frações dessa forma. Ou seja, o x, vocês podem supor que ele é 1 mais 2n1 sobre 1 mais 2m1. E o y, por exemplo, vocês podem supor que ele é igual a 1 mais 2n2 sobre 1 mais 2m2. Onde n1, n2, m1 e m2 pertencem a z. Certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar se o x multiplicado por y menos 1, que é esse cara aqui, multiplicado pelo inverso desse, que vocês sabem quem é, a menos 1, vocês vão verificar se isso aqui pertence a H. Vou colocar uma interrogação porque é isso que vocês vão fazer. Tá? Ou seja, vocês vão verificar se fazendo essa conta, se desenvolvendo essa conta aqui, no final vai sobrar uma fração com essa cara aqui. Vocês vão ver que vai sobrar sim. Tá, pessoal? Aí isso aqui vai ser a atividade 10. Eu fiz, a primeira questão está feita, a segunda eu praticamente fiz, vocês só vão concluir. Ok. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu queria falar hoje. Agradeço aí a presença e a participação de todos, muito obrigado. Vou parar por aqui, aí vocês têm o final de semana aí para estudar. Hoje? Vai Vou postar hoje ainda, daqui a pouco. Ok, sexta-feira estarei fazendo a transferência. Beleza, tá bom então, pessoal. Bom feriadão aí para vocês, tá? Até semana que vem, até segunda. Você também, professor? Um abraço. Valeu, Abraço. tchau. Valeu, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, valeu, pessoal. Tchau.